Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Que a paz de nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Está um frio, né? Gostoso, não podemos reclamar, né? Porque, na verdade, são as estações, né, que devemos viver do ano. E a gente está aqui hoje vivendo mais esta estação do ano diferenciado dentro desta casa maravilhosa e divina que nos acolhe o coração, nos aquece o espírito para que possamos descortinar novos horizontes, para que possamos sair aí das dificuldades que nos encontramos para alçarmos em luz, em paz e em amor, para que busquemos realmente a boa nova de Jesus, pois Jesus ensinou-nos, realmente trouxe-nos a cura do corpo, mas ensinou-nos muito mais do que isso. Ensinou-nos a cura do espírito, ensinou-nos como tratarmos dentro de nós mesmos, quando nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos mais difíceis de sua vida, no momento do Calvário, da crucificação, olhou para todos nós e nos disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O maior exemplo de simplicidade, de humildade que um homem, né, que um anjo, que um espírito de luz deste nível pode ter. Então que possamos aprender com ele, perdoarmos o nosso próximo, mas perdoarmos principalmente a nós mesmos, pois ainda temos tantas falhas e tantos ainda abutres, né, que demoramos dentro de nós mesmos e ainda vivemos nesta dificuldade e escuridão. Vamos buscar a luz e só buscamos a luz através do nosso Mestre amado Jesus. Ó, rimou, tá vendo? Gente, e hoje quem vem nos trazer aqui a palestra é o nosso irmão Silva. Sempre nos traz lindas palestras, com muito amor e carinho. A gente gosta bastante, né? Eu gosto muito da sua palestra, viu, Silva? Depois eu quero um autógrafo seu, hein? As palestras muito boas. Veio ele e veio a esposa também, né? Para presenciar aqui, né? Isso é muito bom. Qual o nome da Cristina? Cristina. Olha o nome segundo nome da minha esposa também. Karen Cristina. Legal. Gente, ele vai falar sobre o tema Os Vendilhões do Tempo. Então, fica à vontade, Silvia. É nós de Deus. Boa palestra. Hoje, claro. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Que a doce paz do Divino Mestre possa encontrar abrigo em nossos corações. Os vendilhões do tempo. Que a mensagem de hoje possa chegar até nós e nos fazer lembrar de que a perfeição ainda não, mas o progresso sim. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos de jornada, num futuro qualquer, uma certeza, a certeza de uma certeza absoluta. Em algum dia, em algum momento, iremos nos despir do físico, iremos nos despir da matéria, iremos apanhar a nossa bagagem e iremos iniciar a nossa grande viagem de retorno. Passaremos pela travessia da noite escura e quem estará nos esperando de forma impassível? A nossa consciência. Junto a ela, iremos assistir como se fosse um filme, a retrospectiva dessa nossa existência. Ela, a nossa consciência, terá ao seu lado a nossa programação que foi feita para quando aqui viemos, a nossa programação reencarnatória. Do nosso lado, teremos a nossa mala espiritual. E então, sobre a narrativa da nossa consciência, iremos rever os principais pontos da nossa passagem pela escola terrena. Aonde acertamos, aonde erramos, aonde deveríamos ter tentado algo e não tentamos, aonde viramos as costas de forma irresponsável, aonde fizemos o nosso melhor, infelizmente não conseguimos. Enfim, todos os pontos importantes nós estaremos ali, escutando a nossa consciência fazer aquela narrativa. E enquanto esse momento não chega, o que é que nós podemos fazer? Ainda hoje, fazermos um ensaio, lançarmos o olhar ao pretérito, até onde nós alcançarmos, e baseado na doutrina que nos diz: não faça ao outro o que não queres que o outro te faça,
fazermos uma autoanálise do nosso comportamento, da nossa performance nessa existência, então atribuirmos uma nota. Lembrando que perfeição ainda não, mas vamos nos dar uma nota e vamos então nos perguntar por que nós chegamos a essa nota. Quais a sustentação para que aquela nota não fosse menor ou não fosse maior? Evidente, isso pode parecer desnecessário, pode parecer uma bobagem. Podemos entender que essa hora da verdade nunca chegará, que nunca iremos enfrentar a nossa consciência. E então, fazer o quê? Seguir como estamos até hoje. Mas podemos, se deixarmos levar pela humildade, fazermos, com base de novo na doutrina, no orar e vigiar, trabalharmos constantemente essa nossa autoavaliação e melhorarmos essa nossa nota. Lembrando que no encontro com a nossa consciência, nós teremos uma conversa, na realidade mais um monólogo, porque é ela que vai falar e nós vamos ouvir, e falará sem subterfúgios, falará sem dó daquilo que nós erramos, como falará alegre daquilo que nós acertamos. Então, meus queridos, será a grande hora da verdade. E nessa hora, ou nós vamos chorar, vamos sorrir na alma de alegria, ou na alma vamos chorar de tristeza pelas oportunidades perdidas. Então, que nós possamos aprender a fazer o orar e vigiar, fazendo autoavaliação do que nós estamos fazendo até este momento. O que é que nós precisamos fazer para ser amanhã um pouquinho melhor do que no dia de hoje? E a mensagem nos fala isso porque, não obstante ao que já estudamos, não obstante ao que já praticamos, nós ainda temos muitas falhas. Nós estamos perdendo os indicativos, os nossos indicativos estão perdendo o norte. O nosso céu não está para brigadeiro, e eu digo isso no nosso conjunto, não individualmente. Sabemos que estamos cada um num patamar de evolução, mas o nosso conjunto não está dos melhores. Nós estamos voltando aos tempos das divindades, estamos hasteando as bandeiras das divindades novamente. Nós estamos adorando o sol da meia-noite e a lua do meio-dia. Indo um pouquinho ao passado, o primeiro grande marco da humanidade, Moisés. Moisés aqui chegou e nós adorávamos as divindades. Adorávamos Ra, o deus do sol. Osíris era o deus da morte e da ressurreição. Ísis era a deusa, da magia e da maternidade. Sete era o deus do caos. E esse parece que ainda circula por aqui entre nós, o deus do caos. Então Moisés nos trouxe um conceito diferente de um Deus único. Nos mostrou os 10 mandamentos e exaltou a lei da justiça, que era apropriado para aquela época. E nós então progredimos. O grande marco da humanidade, o divisor de águas da nossa história, foi Jesus. Jesus, quando aqui chegou, nós ainda adorávamos divindades. Era Zeus, Júpiter, Zeus, o deus do panteão romano. Juno, que era a deusa da família e do casamento. Marte, que era deus da guerra. Jesus também nos falou de um Deus único. Nos falou de um Pai de amor e misericórdia. Nos falou do amor incondicional, do amor fraterno. Nos falou do próximo, da caridade e do perdão. Jesus nos falou das muitas moradas na casa do Pai e nos falou do reino de outro mundo. E nós então progredimos. O grande divisor do conhecimento existencial da humanidade veio com Kardec. No tempo de Kardec, nós já não adorávamos divindades, exceto por algumas regiões onde ainda habitavam muitos índios, então eles ainda cultuavam isso aí, mas as divindades já não eram mais como no passado.
era uma época em que nós já falávamos um pouco mais da espiritualidade. Então era comum, aqui ou acolá, se ouvir falar de Buda, de Brahma, Vishnu, Shiva, de Lao Tse. E Kardec, então, recordando Jesus, relembrando Jesus, nos falou da vida no plano espiritual, nos falou das várias existências e nos falou da lei de ação e reação. E nós progredimos. E hoje? E hoje, meus queridos? Pergunta indigesta, né? Nós não podemos negar o trabalho sublime da trilogia das revelações, que muito nos impulsionou. Se dermos um passo mais lá atrás, nós éramos nômades, vivíamos da caça e da pesca, habitávamos cavernas. Quando se descobriu o fogo, foi uma revolução contra o frio e contra os predadores. O que mais precisaria o homem para ser feliz naquele momento? A felicidade estava completa. Mas nós vestimos o corpo, alcançamos a escrita, formamos família, criamos habitações. Nós chegamos na agricultura, fomos para o comércio, fomos para o escambo, do escambo para o comércio, e fizemos a revolução industrial para o mundo. Revolução industrial. Mudamos o conceito da sociedade, mudamos o conceito da economia. E novamente, o que mais precisaria o homem para ser completamente feliz? Veio a era da informática. Quebras de paradigmas. E naquele momento, o homem chegou a se sentir Deus. Foi fantástico na era da informática. E dela, tivemos um pequeno salto para um grande pulo para o maravilhoso mundo da tecnologia, para o fantástico mundo da tecnologia. Ficamos fascinados e ainda estamos fascinados pelo mundo da tecnologia. Nós já não sabemos o que fazer sem a tecnologia, já não somos mais seres humanos. Nós hasteamos novamente as bandeiras das divindades. E quais são as divindades de hoje? O Deus da vida, hoje, é o celular. Saímos de casa, esquecemos dinheiro, não tem problema, estou com o celular. Esquecemos os documentos, não tem problema, estou com o celular. Esquecemos o aparelho de ouvido, esquecemos o cartão de crédito, não tem problema, estamos com o celular. Esquecemos o celular, temos problema, volta para casa buscar. WhatsApp, o Deus dos relacionamentos, Deus da convivência. E aquele que não tiver a foto no WhatsApp corre o risco de ter a sua fisionomia esquecida, porque tudo é através do WhatsApp. O Instagram, o Deus do visual, o Deus da arrogância, o Deus da luxúria, o Deus onde ostentamos para que os outros saibam o que nós temos, o que nós fazemos. E outras, Facebook, Twitter. E no panteão das redes sociais nós temos os deuses influencers, que ditam os nossos passos. E nós então jogamos âncora no mar da inércia espiritual. E ali ficamos. Nós estamos vivendo um conflito entre a tecnologia e entre os ensinamentos do Cristo. Nós estamos nos perdendo. Nós hoje estamos vivendo
um paradoxo, como disse William Shakespeare. E disse ele: nós dizemos que amamos a chuva, mas quando chove, abrimos o guarda-chuva. Dizemos que amamos o sol, mas quando ele brilha forte, procuramos pela sombra. Dizemos que amamos o vento, aí o vento sopra, nós fechamos as janelas. Se nós formos parafrasear Shakespeare, nós diríamos o seguinte: dizemos que amamos Deus, o chamamos de Pai, mas não somos irmãos entre nós. Dizemos que amamos o Cristo, elegemos Ele como o nosso exemplo a ser seguido, mas não nos amamos como Ele nos amou. Reconhecemos a verdade de Kardec, idolatramos Chico Xavier, mas não o seguimos. Estamos no mar da inércia espiritual. Nós, meus queridos, precisamos perceber em algum momento que já não há mais desculpa para alegarmos ignorância quanto ao conhecer. Porque Jesus Cristo, na sua excelência pedagógica, na sua metodologia inigualável, Ele fez ecoar pelos tempos e faz ecoar pelos tempos os seus ensinamentos, que vêm em trilhos seculares pelo trem da vida, trazendo em cada vagão uma parábola. Essas mesmas que a gente lê, pinça uma palavra, uma frase e já dizemos: entendi. Já nos colocamos como chegando à perfeição de entendimento nos ensinamentos do Cristo. Aristóteles nos disse há alguns séculos que o ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Em Sócrates encontramos: só sei que nada sei. E nós? Já sabemos tudo? A mensagem de hoje, meus queridos, tem uma pretensão humilde de nos sugerir um barco. E se nós fizermos um remo, com até aqui o que ela nos disse, nós podemos remar, levantar âncora e remar do mar da inércia espiritual para um oceano de ensinamento chamado Jesus. Podemos beber dos seus ensinamentos, podemos praticar enquanto estivermos a caminho, e dessa forma vamos colocar em nossa bagagem espiritual tesouros que nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam e nem roubam. Então é preciso estudar sempre, melhorar o nosso entendimento sempre e praticar de forma contínua os ensinamentos de Jesus, porque a hora da verdade chegará, mas hoje ou mais amanhã. Não vamos ter a ilusão de que somos eternos, porque nós não somos. É comum dizermos: a única fatalidade da vida é o que chamamos de morte, outra não existe, a única certeza da vida, inclusive. Então, meus queridos, vamos ver o que é que nós podemos analisar nessa parábola dos vendilhões do templo e buscarmos, com o conhecimento que temos hoje, novas perspectivas para que possamos enriquecer o nosso entendimento. E quando eu digo enriquecer, é no sentido de aprender e não no sentido de posse, jamais. Então vejamos, quando nós falamos dessa parábola, os vendilhões do templo, o que nos salta à mente? Qual é a primeira coisa que nós imaginamos, que nós vemos? Se a gente pudesse fazer um filme, o que a gente estaria colocando nesse filme? Jesus de chicote na mão, entrando num templo, derrubando mesa, jogando as moedas no chão, açoitando todo mundo, açoitando os animais. A confusão era tanta que os cordeiros saíram voando, os pombos saíram correndo, e Jesus bradando que ali era a casa de Deus, casa de oração, de todas as nações, e que não deveríamos fazer dali um covil
e ladrões. Nossa conclusão: não se pode vender no templo. Somos expertos no assunto. Viramos só nessa leitura, nós viramos mestrados no cristianismo e doutores em Cristo. Será, meus queridos? Vamos buscar algumas perspectivas. Qual é a imagem que nós temos de Jesus? Serena. Uma imagem de paz, coração brando. O homem que fala e traduz perdão, caridade. Cabe entender que Jesus era colérico, que num dado momento usou de brutalidade. Parece que isso não tem sustentação. Parece que isso não encaixa, gente. Então temos que rever esse conceito que nós temos dessa parábola. Se Jesus, em algum momento, usou um timbre de voz diferente, mais forte, vamos aceitar. Quantas vezes nós não elevamos a nossa voz com os nossos filhos, os nossos netos? Cuidado para atravessar a rua. Está subindo na janela e a gente grita: desce dessa janela, você vai cair. Gritamos. Mas com o coração brando, com preocupação, e não com violência. Se nós não fazemos isso, não usamos de violência com os nossos filhos, nossos netos, nossas crianças em geral, como Jesus seria autor de algo violento? Vamos trabalhar alguns pontos para a gente melhorar essa perspectiva. Primeiro, a personalidade de Jesus. Mansuetude pura. Não cabe ali nenhum momento em que se possa ver Jesus colérico. Segundo, os animais eram irracionais como são irracionais. Que culpa eles tinham de estar ali? Por que iria o mestre açoitá-los? E terceiro, o templo era onde tudo acontecia. O templo tinha uma área reservada aos sacerdotes que dominavam, que determinavam o que ali acontecia ou deixava de acontecer. Era extremamente vigiado pelo exército romano, porque os sacerdotes e o império tinham toda lá uma... Naquela época, além do templo ser concorrido normalmente por muita gente, por multidões, se comemorava a Páscoa. Hoje em dia, a Páscoa, nós falamos da morte e ressurreição de Cristo. Aí elegemos um coelhinho inocente da Páscoa, que nos traz um ovo de chocolate, tudo vira em festa, e isso ficou muito familiar. Maravilha. Naquela época, a comemoração era da libertação do povo judeu. E era uma festa de vários dias. E era uma festa extremamente concorrida. Então vamos imaginar um exército romano que agia com rapidez e brutalidade, que cravava a lança e depois perguntava o nome. Se Jesus chega naquele momento provocando confusão, derrubando mesa com as moedas caindo, imagine a multidão correndo para pegar a moeda, imagine a confusão que seria aquilo. Acho que Jesus seria preso de imediato. O exército romano não deixaria ele ficar muito tempo fazendo bagunça. Bagunça no sentido deles, né? Jesus teria terminado a sua passagem pela terra de forma diferente, um pouco mais cedo. Então fica difícil acreditarmos que Jesus tenha provocado esse tumulto. E ainda mais um ponto: Jesus, na sua humildade, na sua simplicidade, não se prestava a fazer alaridos, não se prestava a fazer confusões, não precisava gritar para ser escutado.
não precisava causar alvoroço. Ele, na sua simplicidade, na sua superioridade natural, espiritualmente falando, ele só olharia para todo mundo sairia em ordem, aí os pássaros, os pombos sairiam voando, os cordeiros sairiam andando, certo? E estaria tudo resolvido. Então, percebam, essa ideia inicial de um Jesus colérico, acredito que todos nós devamos esquecer. Isso realmente não cabe, isso realmente não tem uma sustentação com a história de Jesus. Quando Jesus disse que nós deveríamos evitar, que era para ser proibido o comércio das coisas santas no templo, ele quis dizer que o Pai não aprovaria e nunca aprovou o comércio das coisas santas em qualquer que fosse o lugar, principalmente na casa de oração. Ele nos disse: aqui é a casa de oração de todas as nações. Não vamos modificar esse ambiente. Não vamos mudar isso aqui para um comércio. Isso sim. E nós? Então temos que entender que a mensagem de Jesus era para inibir o comércio, para inibir o vendedor e a sua causa maior, que é o comprador. Se o comprador não existe o vendedor. Então vamos expurgar o templo, proibindo o comércio, sem violência. Nós vamos ainda buscar mais algumas formas de abrir esse horizonte. Jesus, quando ele disse: o Pai não vende bênção, não vende entrada no céu, não vende perdão. Não tem, pois, direito o homem de lhe atribuir um preço, de lhe dar um valor. Então cabe uma pergunta: se Jesus nos disse isto, se o Pai nos oferece as coisas, vamos pegar esse parágrafo de Jesus e fazer uma nova perspectiva. E percebam que nesta perspectiva nós saímos da figura central. Se Deus não vende, se nós não podemos dar preço, por que é que nós muitas vezes insistimos em querer negociar com Deus, em querer comprar alguma coisa com Deus, ou querer vender alguma coisa em nome de Deus? É um erro absurdo que cometemos. Seria muito mais fácil nós tentarmos um relacionamento com Deus seguindo alguns conselhos de Buda. E Buda nos disse: o que você sente, o que você pensa, você cria. Então, quando nós pensamos, nós criamos, pensamos em fazer uma caridade. Hoje eu vou fazer uma caridade para agradar a Deus. Vou doar uma peça de roupa lá na casa espírita. Se assim pensarmos, estamos criando uma mancha no nosso ser. A caridade feita com o objetivo de receber algo em troca, deixa de ser caridade. Então chegar aqui e falar: estou doando, anota aí no meu prontuário para depois lá em cima ser lembrado que eu fiz uma doação. É um erro tremendo. Não é assim que fazemos a caridade. Então vamos pensar em criar um mundo melhor do que nós estamos vivendo agora. O pensamento vai nos criar alguma coisa. Vamos pensar em ter um mundo de igualdade, um mundo de respeito, um mundo de solidariedade, onde todos possam andar unidos, juntos, porque desta forma então estaremos construindo um mundo melhor. Buda nos disse:
você fugiu, o que você pensa, você cria, o que você sente, né, você atrai. Quando nós sentimos aquela dor na alma, quando nós sentimos aquele abraço amargo na espiritualidade, onde algumas montanhas nos aparecem na frente, se nós pensarmos em Jesus, nós vamos atrair Jesus. Quantas pessoas já chegaram aqui nesta casa desiludidos, sem expectativas, sem esperanças, desanimados, com fome, com frio, mas sentiram a presença de Jesus e aqui vieram. E aqui foram recebidos com um sorriso amigo, com um abraço fraterno, por mãos trabalhando na seara do Mestre Jesus. E saíram daqui renovados, saíram daqui fortificados, porque pensaram em Jesus e atraíram o auxílio da espiritualidade, trabalhando em nome de Jesus. Buda nos disse: o que você imagina, né, vai se tornar verdade. E hoje eu fico olhando aqui para esta casa e imaginando. Esta casa nasceu, me parece, por volta dos anos 70. E os seus fundadores, ou o seu fundador, usou da imaginação. Mas algum tempo antes, se não exatamente na data em que essa casa foi fundada, ele já imaginou isso antes. Talvez lá na pátria espiritual, já chegou aqui com essa programação, veio imaginando, veio dando vida a essa imaginação, veio confiando em Cristo, veio sabendo que se ele fizesse alguma coisa, as coisas iriam acontecer. Então ele tornou essa imaginação produtiva. E hoje nós estamos aqui nesse castelo de amor. Porque houve essa imaginação de alguém lá atrás. Ele imaginou, isso se tornou verdade. Por quê? Porque trabalhou. E nós? Se nós imaginarmos colocar as nossas mãos a serviço do Cristo, trabalharmos nessa casa, em qualquer outra casa, qualquer outra seara de amor, nós vamos estar trabalhando a nossa imaginação produtiva. Se nós colocarmos as nossas mãos em ação, esta casa vai conseguir, como todas as outras, irão conseguir atender a muitas mais pessoas necessitadas e reerguendo essas pessoas. Só que se nós não imaginarmos, ou se nós imaginarmos que não vamos conseguir, que nada será possível, a casa passará a ter dificuldade para atender os necessitados. E nós, lá na hora da verdade, vamos ter dificuldade em dizer que não imaginamos, ou que imaginamos que não iria dar certo, ou que imaginamos, mas não confiamos em Deus, não demos o primeiro passo. Então nós temos que ter a imaginação que os fundadores da casa tiveram. Nós precisamos dar asas a essa imaginação, transformar esse sonho cada vez mais real, para deixar para a próxima geração, para que outras gerações possam também ter a alegria de sentir esse castelo de amor que nós estamos aqui herdando, que nós aqui recebemos. E convenhamos, a parte mais difícil já foi feita, foi erguida a casa. A nossa tarefa é a mais fácil, é só dar continuidade. Se o fundador da casa, antes do início ele tivesse pensado, não vai dar certo, e não vou ter ajuda, não vai funcionar, vai chover, vai fazer calor, vai fazer frio. Onde nós estaremos agora? No shopping? Não é shopping não, gasta dinheiro. Casa comendo pipoca com esse frio. Então, meus queridos, nós temos que agradecer. Nós temos que viver esse momento, viver essa casa com uma alegria enorme no coração. E nos dedicarmos para que ela continue, para que o que foi plantado no início dos anos 70, o
primeiro tijolo, a primeira pedra que foi colocada aqui, que possa dar continuidade ao longo dos tempos. Porque aqui nós não doamos, aqui nós recebemos. É uma ilusão, quando a gente doa alguma coisa, não estamos doando, estamos recebendo. Porque quando trabalhamos numa casa, a espiritualidade, sem que nós saibamos, sem cobrança, sem comércio, está colocando alguma coisa na nossa bagagem espiritual. E uma coisa importante é falar sobre a nossa bagagem espiritual, porque quando nós abrimos a nossa bagagem lá na hora da verdade, as nossas ações estarão divididas em dois grandes grupos. O primeiro grupo, todas as ações que nós tomamos que provocaram sorrisos de felicidade, de alegria nos nossos próximos, no nosso semelhante. O outro grupo é tudo aquilo que nós fizemos que direto ou indiretamente provocou lágrimas de dor no nosso semelhante. Com certeza iremos perguntar: quantos sorrisos você causou na terra? E quantas lágrimas derramaram pelos seus atos? Nós temos ainda tempo porque estamos a caminho. Vamos mais uma vez nos aprofundar na nossa parábola de hoje. Oferecer o pombo, oferecer o cordeiro aos deuses na época era em busca de uma graça. Vamos tentar viver isso no dia de hoje. Vamos substituir os pombos, substituir os cordeiros, substituir o sacrifício pelas nossas mãos. Não em sacrifício, mas ofertando a Deus, ao Pai, para que possamos servir na sua seara, a seara do Cristo. E se assim fizermos, Jesus também estará oferecendo as suas mãos ao Pai para o trabalho ao nosso lado, junto com cada um de nós, para que possamos então caminhar tranquilos, felizes, todos para encontro com o Pai, e não correndo na frente e empurrando o outro para ficar atrás. Nós trabalhamos cada conceito de acordo com os interesses próprios, muitas vezes. É preciso abrirmos o horizonte, entendermos que não existe o eu, existe o nós. Quando Jesus nos fala do próximo, é o próximo que está próximo, não é o próximo que está longe. Tenham toda a nossa prece aqueles que precisam, mas a nossa ação tem que ser diretamente aqui onde estamos. Eu já disse isso aqui uma vez. Nós temos o nosso próximo, é o que está aqui, não é o que está lá no hemisfério, no outro hemisfério. É preciso entender que nós estamos a caminho com as pessoas certas para o nosso crescimento. Nós estamos assim, meus queridos, fascinados ainda pelo mundo da tecnologia, mas nós precisamos saber tratar a tecnologia. É importante entendermos que nada deve deter o progresso do homem. Absolutamente nada. A tecnologia, ela é fantástica, meus queridos. Hoje nós fazemos exames em tempos recordes, com precisão muito maior. Cirurgias que eram tão complexas, hoje são tão fáceis. Tudo isso nos dá qualidade de vida. A tecnologia desenvolveu o comércio, a indústria. As casas espíritas devem usar sempre a tecnologia, porque é possível levar a palavra de Deus num leito de hospital, num quarto de dor. É possível expandir. E nós sabemos pela doutrina
que uma grande coisa que podemos fazer por ela, uma grande caridade que podemos fazer pela doutrina, é a sua divulgação. Então temos que usar a internet, temos que usar as redes sociais, temos que usar a tecnologia a esse favor. Ela é maravilhosa, mas ela também é desastrosa. Quando ela é desastrosa? Quando os pais dão um celular para o filho dar sossego. Quando os pais delegam o ensinamento, o acompanhamento dos trabalhos escolares lá naquela idade bem tenra, eles delegam ao Google. Daqui a um tempo nós vamos perguntar aos jovens: o que marcou na sua infância seus pais? Não, Google. Os pais estão deixando de ser os grandes heróis dos filhos. A alegria do filho de saber, a professora falou, mas o pai e a mamãe também sabem. Hoje, pergunta para o Google, pergunta para o YouTube. Então nós estamos perdendo essa facilidade que nós tínhamos na convivência com os filhos. Eu vou pedir licença a vocês, eu fiz uma cirurgia recente de catarata, eu estou com um problema. É 42? É para falar até as 3 da madrugada? 3h30, meu filho. 3h30. Então tá bom. Meus queridos, eu vou tentar lembrar aqui, vou tentar puxar pela memória um ícone do Espiritismo. Nós temos que, quando sentir a dor, quando sentirmos os problemas, quando tivermos uma necessidade, não desanimarmos, não buscar vender, comprar qualquer coisa sagrada, não fazer negociatas com Deus. Não vamos tentar, se a memória não me falhar, lembrar de João Cabete. Era o celesteiro do Evangelho, um grande trabalhador da vida espírita, e ele nos disse: quando a sombra da tristeza cobrir teus sonhos de ventura, quando você quiser beber na taça da amargura, quando a dor bater bem forte, ferindo fundo o coração, quando a esperança é triste e a vida é uma amarga ilusão, olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor, olhos sempre em trevas, bocas que não falam, risos sem razão. Você é tão feliz, volte a sorrir, faça uma prece, seja grato a Deus, volte a cantar, porque Deus sempre abençoa os filhos seus. Nós, meus queridos, precisamos trabalhar agora a mensagem maior que o Cristo nos deixou nos vendilhões do templo. É preciso expurgar o templo. Nós precisamos expurgar o maior de todos os templos de Deus, que é o nosso coração. Nós precisamos entender que, se houve o expurgo do templo no ano 2000, há 2000 anos atrás, em breve teremos o expurgo do templo da terra de expiações e provas. E nós seremos, de acordo com o passaporte da nossa mala, ou os exilados da terra, ou os imigrantes para o novo mundo de regeneração. Que possamos, já, agora, começar a expurgar o nosso tempo, o nosso coração. A todos, muita paz, e a casa, obrigado mais uma vez pela carinhosa recepção. Muita paz a todos.